Dizem que a história, quem escreve são os vencedores. Vai ver, por isso pouco se sabe da minha vida. Bom, não vou dizer que fui santo, mas aquele demônio que pintaram não fui não. Feiticeiro, fascínora, só por ter lutado pela libertação do meu povo. Fui sim um homem com ideias de liberdade, com erros e acertos, mas que lutou por uma causa justa. De capitão do mato, caçava escravo fujão, me tornei um líder da liberdade. Comandei mais de 3.000 quilombolas durante a balaiada. Uma das maiores revoltas populares da história do Brasil, que juntou negros e oprimidos de outras etnias. Eram tempos duros. A independência do Haiti, conquistada por negros escravos, fez com que a regra da escravidão no Brasil ficasse ainda mais rígida. Negro não podia dançar, não podia conversar com outro, não podia nada. Enviaram um coronel chamado Luiz Alves de Lima e Silva para acabar com a revolta e recuperar a Vila de Caxias. Alguns líderes se entregaram em troca da anistia do Império, mas nós lutamos até o fim. Era liberdade ou nada. Fui capturado e enforcado. O coronel, chamado de o Pacificador, recebeu o título de barão e depois entrou para a história como Duque de Caxias. Os senhores de escravos me chamavam de Negro Cosme, o meu povo de imperador, o tutor da liberdade. Ele é Dom Cosme Bento das Chagas e eu sou Romeu Evaristo. Eu sou um cidadão negro brasileiro. Se um garoto diz que quer ser jogador de futebol, ninguém estranha. Mas se um trabalhador de 18 anos, filho de pais pobres, e que sonhava ser um escultor, diz que vai fazer atletismo, todo mundo leva um susto. Atletismo? O que é isso? O atletismo é a mais antiga e mais nobre modalidade olímpica e vem desde os tempos dos gregos. Me especializei no salto triplo e me tornei bom nisso, mesmo só tendo a hora do almoço para treinar, pois trabalhava de dia e estudava à noite. Fui selecionado para a Olimpíada de Londres em 1948, mas ainda não era a minha vez. 4 anos depois, nos Jogos de Helsinki, estava muito mais confiante. Não só consegui a medalha de ouro, como também bati 4 vezes o meu recorde. De quebra, inventei uma tradição, a volta olímpica. Fiz isso para agradecer aqueles finlandeses que gritavam o meu nome sem parar. Era a primeira medalha olímpica de ouro para o Brasil. Na Olimpíada da Austrália, fui novamente ouro. O primeiro bicampeão olímpico do Brasil. Fui o melhor atleta olímpico do meu tempo e, fora do esporte, cheguei a ser adido cultural do Brasil na Nigéria. Sou Ademar Ferreira da Silva. Sou um cidadão negro brasileiro. Numa festa, os olhares se convergiam para mim como uma interrogação, até descobrirem que ali estava o tão falado campeão. Bom, aí tudo mudava. Assim disse Ademar Ferreira da Silva. E eu digo, sou Robson Caetano. Sou um cidadão negro brasileiro. A Via Sacra começa aqui, na última ceia de Cristo. De santo, eu não tenho nada, mas esse Filho de Deus que vos fala também viveu um calvário antes de ter o devido reconhecimento após a morte. Nasci Francisco Lisboa, em Vila Rica, que hoje vocês conhecem como Ouro Preto. Meu pai me encaminhou nos ofícios da construção e dos entalhes. Em pouco tempo, meu talento corria de boca em boca e não havia mãos capazes de dar conta de tantas encomendas. Onde tinha ouro em Minas Gerais, era difícil achar uma cidade que não tivesse uma obra minha. Foram trabalhos e mais trabalhos, até que as mãos que tanto entalharam começaram a fraquejar, por causa de uma doença que ninguém jamais soube me dizer qual era. Perdi os dedos, mas não a força e a vontade de esculpir. Aprendi a usar os joelhos como quem usa os pés. Amarrei os instrumentos às mãos para continuar a trabalhar. Afinal, a criação nasce da cabeça, não na ponta dos dedos. E foi da minha criatividade que nasceu um estilo único de arte, o barroco brasileiro, admirado e respeitado no mundo inteiro. E deste estilo eu sou o grande mestre. Meu nome ficou à sombra do meu apelido. Me chamaram de Aleijadinho. Sou um cidadão negro brasileiro.
esculpi um evangelho em madeira e em pedra-sabão, de cerejadinho. E eu digo, sou Emanuel Araújo, sou um cidadão negro brasileiro. Eu desembarquei aqui, vindo da Bahia, com a minha família. O Rio era o centro do império, mas ainda tinha muito o que fazer pela cidade. Meu pai era parlamentar e conselheiro do império, nos matriculou nas melhores escolas do Rio e ainda nos deu a chance de completar nossos estudos na Europa. Diminuir o contraste entre a realidade europeia e a brasileira era um grande desafio. Era preciso modernizar o Brasil. Era preciso ter portos capazes de transformar o comércio em um negócio ainda mais atraente. E eu construí as primeiras docas do Rio, da Bahia, de Pernambuco e do Maranhão. Por que não aproveitar esses abundantes rios para criar um sistema de abastecimento de água e acabar de vez com esse vai-vem de moringas? Aí veio uma grande seca e eu fui convocado a traçar o plano de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Mas era preciso muito mais para fazer do Brasil uma nação moderna. Era preciso pôr fim à escravidão. Era preciso libertar também a terra dos antigos e decadentes proprietários coloniais e distribuí-la de forma racional entre ex-escravos e imigrantes. A abolição da escravatura eu vivi para ver. A democracia rural não. Sou André Rebouças. Sou um cidadão negro brasileiro. O engenheiro André Rebouças também foi abolicionista, matemático, astrônomo, biólogo, geólogo, higienista e filantropo. Rebouças também disse: quem possui a terra, possui o homem. E eu digo, sou Alexandre Moreno, sou um cidadão negro brasileiro. Toda ação precisa de um instrumento. O instrumento básico da vida é a instrução. Educar-se é aprender a viver, é aprender a pensar. E nessa vida não se engane, só vive plenamente o ser que pensa. Os outros se movem tão somente. Essas não são apenas palavras de uma professora. São palavras de uma mulher que desde cedo aprendeu essa lição. Nasci em 1901 de uma família humilde de Florianópolis. Meu pai morreu quando ainda era muito nova e minha mãe, uma lavadeira que não sabia ler e escrever, transformou nossa casa em uma pensão de estudante. Foi com eles que me alfabetizei. Fiz o primário e em seguida ingressei na escola normal. Assim que me formei professora, fundei o curso Antonieta de Barros, uma escola de alfabetização que funcionava na minha própria casa. Além de dar aulas, fundei jornais e publiquei um livro, Farrapos de Ideias, que assinei sob o pseudônimo de Maria da Ilha. Usei o jornalismo para divulgar as ideias feministas e integrei a Frente Brasileira para o Progresso Feminino. Fui eleita deputada estadual. Assumi em 1935, fui a primeira mulher na Assembleia de Santa Catarina e a primeira mulher negra eleita para um cargo legislativo em todo o Brasil. Sou Antonieta de Barros, sou uma cidadã negra brasileira. À margem da vida, que é luta, trabalho, conquista. Existem os indiferentes, disse Antonieta de Barros. E eu digo, sou Maria Helena Alves Pereira, sou uma cidadã negra brasileira. Vivi num tempo em que praticamente não havia mulher escritora. Ter até tinha, mas elas eram completamente ignoradas pela crítica. Literatura é coisa de homem, diziam os gênios oitocentistas. Eu fui uma exceção. Embora tenha morrido antes mesmo de completar 25 anos de idade, eu fui uma escritora, reconhecida em vida. Sou uma mulher do interior. Nasci em Macaíba, em 1876. Minha cidade era o mais importante centro econômico e político do Rio Grande do Norte. Pude estudar no tradicional colégio católico do Recife. Tive de voltar para casa após ser diagnosticada com tuberculose. Segui estudando por conta própria e lendo tudo o que me caía nas mãos. Venci a resistência dos círculos literários masculinos. Passei a publicar meus poemas em vários jornais e revistas. Meu primeiro e único livro publicado em vida, Horto, mereceu até prefácio do mais consagrado poeta brasileiro da época, Olavo Bilac. Sou Alta de Souza. Sou uma cidadã
negra brasileira. Desce, meu pai. A noite baixou mansa. Nenhuma nuvem se vê mais no céu. Aninham-se aqui, no peito meu, onde chorando, a negra dor descansa. Disse Alta de Souza. Eu digo, sou Thaís Araújo, sou uma cidadã negra brasileira. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Respeitável público! Preparem vossos corações, porque em poucos segundos vocês serão apresentados a um drama sem igual. A história arrebatadora de um palhaço que se tornou um Otelo no teatro popular. Que foi um peri negro no cinema. E que, acima de tudo, foi um dos maiores palhaços desse país. Só sei que nasci filho de uma escrava com um peão lá em Pará de Minas, em 1870. Minha existência poderia ter ficado encoberta pelas muitas montanhas que escondem as Minas Gerais, se um dia uma trupe de circo não tivesse passado por lá. Fui com eles. Comecei como tratador, cuidando de tudo quanto é animal que um circo pode ter. Até um dia em que o palhaço titular não pôde entrar no picadeiro. E lá fui eu, no lugar dele. E o palhaço que é um ator. Um ator que pode interpretar o ladrão do coração de uma mulher, ou um herói da literatura brasileira, ou um protagonista negro shakespeariano. Esse é o meu grande mérito. Transformei o picadeiro em palco de teatro e lá interpretei todos os tipos de personagens. Tudo isso para o povo, com a participação do povo. Sou Benjamin de Oliveira, sou um cidadão negro brasileiro. Falem de mim tal como sou realmente, sem exagero algum, mas sem malícia. Disse Benjamin de Oliveira em Otelo. E eu digo, sou Maurício Tizumba, sou um cidadão negro brasileiro. Se eu tiver de escolher entre a família e a música, fico com a música. Se tiver de escolher entre o marido e a música, fico com a música. Se tiver de escolher entre a aceitação social e a música, fico com a música. Se tiver de escolher entre qualquer coisa e a música, não haverá nem um segundo de hesitação. Fico sempre com a música. Tive a educação fina das moças de boa família da segunda metade do século XIX. Por isso tive aulas de tudo um pouco, mas o que eu gostava mesmo era das lições de piano. Casei novinha. Meu marido não se conformava com meu amor ao piano. Um dia ele disse, ou ele ou eu. Fiquei com a música, é claro. Será que alguém consegue imaginar o que é ser uma mulher de boa família separada do marido no século XIX? Fui rejeitada até pela minha família. Comecei a dar aulas em casas e a compor para o teatro de revista. Me especializei nos choros. Além de compor, também era regente.
Com o dinheiro que eu ganhava, pagava as contas. E o que sobrava, ajudava na compra da alforria de escravos. Compus, abre alas, a primeira marchinha de carnaval da história. Lutei como poucos da minha geração pela defesa dos direitos autorais dos músicos e fui uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT. Sou Chiquinha Gonzaga. Sou uma cidadã negra, brasileira. Eu não entendo a vida sem harmonia, disse Chiquinha Gonzaga. E eu digo, sou Ileia Ferraz. Sou uma cidadã negra, brasileira. Na casa grande, tudo é deserto. No porão escuro, a vida se completa. Vem ao mundo um negro liberto, o futuro confirmará. Ele será poeta. Perdão pelas rimas, vício do ofício. De novo, eu vou passar do verso à prosa para melhor descrever o que foi minha curta vida. Nasci no porão de uma grande casa de família em Desterro, que hoje é conhecida como a cidade de Florianópolis. Aprendi vários idiomas e tive a chance de estudar nos melhores colégios do meu tempo. Excursionei o Brasil inteiro numa companhia, não como ator, mas como ponto. Eu dava cola quando os atores não sabiam o texto. Aproveitei as turnês para participar de várias manifestações pela abolição. Surgiu a oportunidade de me mudar para o Rio. Pude entrar no universo que sempre admirei, o mundo das letras. Colaborei com vários jornais e comecei a preparar meu primeiro livro de poesias. Em vida, publiquei apenas 2. Um deles, Missal, escrito em prosa. Outros vieram depois de minha morte, aos 36 anos, assim como o reconhecimento da crítica. Demorou, mas descobriram que eu era o maior expoente do simbolismo brasileiro, um estilo literário que abriu os caminhos para o modernismo e a Semana de 22. Posso não ter tido tempo para realizar tudo o que eu queria em vida, mas me tornei o maior símbolo de uma escola literária que valoriza o espírito sobre a matéria. Meu nome é Cruz de Souza, sou um cidadão negro brasileiro. Mas embora, meus senhores, se festeja a liberdade, a gentil fraternidade não raiou de todo não, disse Cruz de Souza. E eu digo, sou Maurício Gonçalves, sou um cidadão negro brasileiro. Foi por esse mar que meus antepassados foram trazidos da África. Foi por esse mar que muitos negros foram levados para vários portos do Brasil. Foi daqui, de Canoa Quebrada, que me fiz ao mar pela primeira vez. E o mar me fez prático mor do porto de Fortaleza. Para desembarcar e embarcar mercadorias, os navios precisavam de nós, os jangadeiros, inclusive para embarcar e desembarcar escravos. Lá por 1880, o Ceará estava completamente arrasado pela seca e pelo cólera. Sustentar os 30.000 escravos que não tinham morrido nas senzalas era caro demais. Muitos senhores resolveram, por conta própria, libertá-los. Outros preferiram vendê-los para fazendeiros ricos do sul. Para isso, era preciso embarcá-los no porto de Fortaleza. Nós, os jangadeiros, dissemos não, senhor. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Liderei o bloqueio do porto com as nossas jangadas. Éramos dragões do mar, soltando fogo pelas ventas contra qualquer um que tentasse embarcar negros. Os senhores de escravos não tiveram outra alternativa. Em 1884, 4 anos antes do resto do Brasil, a abolição tornou-se uma realidade no Ceará. Sou Francisco José do Nascimento, que entrou para a história como o dragão do mar. Sou um cidadão negro brasileiro. Sou um libertador da primeira fila, disse o dragão do mar. E eu digo, sou Milton Gonçalves. Sou um cidadão negro brasileiro. O Brasil tem uma mania. O que é do sul é nacional. O que é do norte é regional. Deixa eu só explicar. Para quem é paraibano como eu, sudeste é sul e nordeste é norte. Esse negócio de dar nome aos bois é meio uma confusão. Eu, por exemplo, nasci José Gomes Filho, mas ninguém nunca me conheceu por esse nome. Cresci cantando e tocando com minha mãe, que era cantadeira de coco. Eu tocava zabumba, mas era bom mesmo no pandeiro. Trabalhava numa padaria, mas não gostava daquilo não. Gostava mesmo era de música. Quando eu vi pela primeira vez, ó jardineira, por que estás tão triste? Disse pra mim mesmo, não trabalho mais em padaria não. E piquei a mula e fui parar no Recife. Lá fui trabalhar na rádio
e gravei Sebastiana. Fez sucesso, peguei minha mulher Almira, que fazia dupla comigo, e fui pro Rio de Janeiro. Foi um sucesso maior ainda. Era como se aquela rapaziada do Sul estivesse descobrindo os sonhos nordestinos pela primeira vez. Virei até ator de cinema, e aí eu comecei a misturar tudo. Shot, coco, chachado, forró e samba. O gosto musical do público foi mudando e eu fui ficando de lado. Mas voltei para os holofotes com o pessoal do tropicalismo. O fato é que por ter feito tudo o que fiz, a música nordestina passou a ser nacional também. Sou Jackson do Pandeiro, sou um cidadão negro brasileiro. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Disse Jackson do Pandeiro. E eu digo, sou Flávio Baurac, sou um cidadão negro brasileiro. Sempre sonhei com uma coisa só: a liberdade. Foi por ela que sempre lutei. E hoje vi meu grande sonho se realizar. A princesa teve que assinar a Lei Áurea. Vim de Campos para o Rio e trabalhei de pedreiro na Santa Casa para pagar meus estudos de farmácia. Mas nunca fui tão bom misturando substâncias quanto misturando letras. Era no jornalismo que estava a minha verdadeira vocação. Fui dono de 2 jornais e usei meu dom com as palavras para, com papel e tinta, trabalhar pela abolição da escravidão. O meu jornal promovia os ideais dos abolicionistas. A redação era também a sede da Confederação Abolicionista. A gente promovia debates públicos sobre o fim da escravidão e também promovia fugas de escravos. Realizado o meu grande sonho, a abolição, fui a Paris e trouxe comigo uma grande invenção, o automóvel. Durante um bom tempo, fui o único a ter um no Brasil. Depois, coloquei na cabeça que ia voar. Vendi tudo que me restava e me dediquei a construir um dirigível. Sempre fui um visionário. Sou José do Patrocínio. Sou um cidadão negro brasileiro. José do Patrocínio nunca conseguiu voar, mas conquistou a liberdade. E como ele mesmo disse, a liberdade é mais que a vida. E eu digo, sou o Ney Lopes. Sou um cidadão negro brasileiro. Quem me via assim pelas ruas de Salvador não desconfiava de nada. Afinal, quituteiras na cidade sempre foram muitas. Mas não se deixe enganar por essa roupa de quituteira. Eu participei de uma das mais importantes revoltas de escravos da Bahia e uma das mais significativas do Brasil. O ofício de quituteira servia bem aos meus propósitos revolucionários. Como quem não quer nada, ia de casa em casa, articulando ações com meus companheiros. Foi assim que começou um dos grandes levantes da história brasileira, a Revolta dos Malês. A gente tinha 2 objetivos: libertar os escravos e defender nosso direito de praticar o islamismo. Afinal, éramos muçulmanos, por isso ficamos conhecidos por malês, que vem de Imalê, muçulmano em Iorubá. Nós, os muçulmanos, sabíamos ler e escrever em árabe. Entre um quitute e outro, passava bilhetes aos meus companheiros para organizar a revolta. Tudo foi marcado para o fim do Ramadã de 1835, mas houve traição e fomos cercados pela polícia. Cerca de 70 companheiros morreram. No entanto, o desejo de viver sem Senhor na terra ou no céu continuou mais forte do que nunca. Desejo que passei ao meu filho, Luiz Gama, que se tornou um grande jornalista e abolicionista em São Paulo. Sou nega mina, sou nagô, sou jeje, sou pagã e libertária, disse Luísa Maim. E eu digo, sou Cida Morenix, sou uma cidadã negra brasileira. Sou eu, dentro do caixão. Eu mesmo. Estou ali e estou aqui. Por favor, não se confundam. Eu fui o primeiro a permitir que um personagem morto narrasse um romance. Portanto, nada mais natural que eu, um defunto autor, conte a minha história. Tal qual Brás Cubas,
me permito inverter a ordem dos acontecimentos e a começar pelo fim. Meu enterro, em 1908. Ao contrário de muitos artistas geniais, fui amplamente reconhecido em vida. Vocês não podem imaginar quanto orgulho me causou ver uma multidão muito maior do que os minguados 11 amigos do pobre Brás Cubas me ofereceu aos vermes. Quando morri, era o mais conceituado escritor brasileiro. Permita-me a falta de modéstia, mas fui fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Órfão de uma lavadeira branca, criado por uma madrasta negra, que se descobriu epilético, tem um outro detalhe. Eu era gago, mas também fui um dedicado funcionário público. Escrever é um enorme prazer, só comparável a um salário que paga as contas no fim do mês. Só os que não reconhecem a ironia podem ser imunes ao drama racial que descrevi no conto Pai contra a Mãe ou ao deboche que permeia a minha primeira crônica após a abolição. Só esses pobres de espírito podem dizer que sou um preto de alma branca. Sou Joaquim Maria Machado de Assis. Sou um cidadão negro brasileiro. O contador de histórias foi inventado pelo povo, disse Machado de Assis. Eu digo, sou Paulo Lins, sou um cidadão negro brasileiro. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. O que acabei de dizer é um dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem. Ela foi escrita mais de uma década depois da minha morte, mas foi por esse respeito que lutei a minha vida toda. Desde que nasci, sou do candomblé, religião que mesmo proibida atravessou os tempos. Fui a primeira Ialorixá do Axé Opoafonjá. Hoje ele é um dos mais respeitados terreiros do Brasil. Mas respeito foi uma coisa que tivemos de lutar para obter. É bom lutar com palavras, mas é tão ou mais importante criar ações de resistência. Pressionei o governo federal e consegui que o presidente Getúlio Vargas criasse em 1934 o decreto número 1202, pondo fim à proibição aos cultos afro-brasileiros. Sou Eugênia Ana dos Santos. Sou mãe Aninha, sou uma cidadã negra brasileira. Jesus deve ter sido pelo menos um homem de cor, disse mãe Aninha. Eu digo, sou Chica Xavier, sou uma cidadã negra brasileira. Começo logo dizendo que meu nome é Milton Santos. Por favor, não confundir com o craque de futebol. Aliás, nunca entrei num estádio em toda a minha vida, mas se a geografia fosse tão popular como o futebol, com certeza eu seria rei. Eu recebi mais de 20 títulos de doutor honoris causa e escrevi mais de 40 livros. Recebi um prêmio conhecido como o Nobel da Geografia. Nasci na Bahia em 1926, filho de professores primários que me deram as primeiras lições na nossa casa em Alcobaça. Em Salvador me formei em Direito, mas a geografia sempre foi a minha paixão. A geografia por ser uma ciência técnica, mas para mim é um instrumento de reflexão. Fui convidado para fazer o doutorado em Geografia na França. Da experiência, guardo uma lembrança muito mais agradável do que da segunda vez que tive de deixar o meu país. Foi no golpe de 1964. Não tive outra alternativa que não me exilar. Nunca se usou tanto a expressão cidadão do mundo como hoje. No entanto, muito mais importante do que ser um cidadão do mundo é construir um mundo de cidadãos. Sou o geógrafo Milton Santos. Sou um cidadão negro brasileiro. As ideias, quando genuínas, unicamente triunfam após um caminho espinhoso. Diz Milton Santos. E eu digo, sou antropólogo Cabenguele Munanga. Sou um cidadão negro brasileiro. A elegância é fundamental. Um homem, para ser alguém na vida, tem que saber se comportar, tem que saber se vestir, tem que saber falar,
tem que saber ser um cavalheiro. É como eu sempre digo, tem que manter os pés e o pescoço ocupados. Nos anos 20, isso significava estar sempre calçado e de gravata. Em Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro, eu e outros sambistas criamos uma nova definição de estilo. Há quem diga que isso é criar uma escola. Foi exatamente o que fizemos. Criamos uma escola de samba, a Portela. Não era filha única, não. Era uma pequena irmandade de escolas que se organizou para fazer os primeiros desfiles do Carnaval Carioca. Isso ainda na Praça 11. Mas eu achava que a Praça 11 não era suficiente. Era preciso levar o samba para a avenida, a passarela mais nobre do Carnaval. Para conseguir isso, tinha que levar essa gente que se julgava chique para conhecer o samba no subúrbio e descobrir que o sambista de malandro não tem nada. Como bom relações públicas, levei autoridades, jornalistas e até gente de Hollywood para conhecer a Portela. Tem uma Portela que é nome de rua. Tem uma Portela que é famosa no Brasil inteiro. Tem uma Portela que sou eu, Paulo da Portela. Eu sou Paulo Benjamin de Oliveira que fez esse povo crescer. Sou um cidadão negro brasileiro. Portela, minha Portela querida, serás minha toda a vida, disse Paulo da Portela. E eu digo, sou o Neguinho da Beija-Flor, sou um cidadão negro brasileiro. Comecei minha carreira com 15 anos. Tocava em casa de chopp das 8 até meia-noite. O que eu sabia de música aprendi na minha casa mesmo, com a minha família. Todos nós tocávamos alguma coisa, sempre tinha os amigos músicos que se encostavam por lá. Outro lugar que eu toquei muito foi no cinema. Havia duas orquestras. Uma ficava junto da tela, musicando a fita que era muda. E a outra, a principal, ficava na entrada, alegrando os frequentadores antes da fita começar. Artista preto, só com muita paciência era aceito na orquestra de dentro. Na de fora, nem pensar. Veio a danada da gripe espanhola e os cinemas ficaram às moscas. Ninguém queria se arriscar a pegar a doença. Depois do carnaval de 1919, o dono do Cine Palais quis chamar o público de volta. Aí me convidou para tocar na orquestra principal. Eu expliquei a ele que o melhor era formar um conjunto. Ele me perguntou, mas todos pretos? Todos pretos, eu respondi. Assim formei os 8 Batutas. Durante os 10 anos de vida dos 8 Batutas, fizemos muito sucesso. Mostramos o chorinho para o mundo todo. Depois eu fui parar no rádio. No rádio fiz de tudo. Fui compositor, arranjador, produtor. Em 1934, o Orlando Silva gravou Carinhoso. Depois disso, tudo virou história. Meu nome é Pixinguinha. Sou um cidadão negro brasileiro. Eu cheguei e fui escurecendo o rádio. Disse Pixinguinha. E eu digo, sou Tony Garrido, sou um cidadão negro brasileiro.